Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos propõe para esta segunda-feira da 14ª semana do Tempo Comum. E o Evangelho que a igreja nos traz encontra-se lá em Mateus capítulo 9, versículo 18 a 26, que diz assim: Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofreu de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ele pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Como entender esse texto melhor, né? Primeira coisa importante é a gente perceber que tem dois personagens que aparecem aqui. De um lado, um chefe. Provavelmente era um chefe de sinagoga, ele era alguém importante, que chega e, segundo o texto bíblico diz no versículo 18, ele inclina-se profundamente diante do Senhor. Essa inclinação profundamente nos dá uma conotação de que ele também inclinou o seu interior diante de Jesus. E aí, ele tem uma fé gigantesca na pessoa de Jesus. Muitas e muitas vezes, quando a gente olha para esse texto, né, antes de prosseguir, a gente começa a achar que a fé seria uma espécie de uma força psicológica que faz com que Jesus faça o milagre. Então, na verdade, a gente não precisa do Cristo, mas apenas da minha fé no milagre, e não a fé no Cristo. Mas, na verdade, o que seria a fé no sentido próprio da palavra? Quem realiza o milagre é Cristo. Então, a minha fé é uma confiança na pessoa de Jesus que ele pode, então, realizar aquele impossível. Essa é a fé coerente. Então, não é por causa da minha fé no sentido estrito da palavra. Quem realiza a salvação, quem realiza uma cura, quem realiza um milagre é a pessoa de Jesus. E a minha fé nele pode realizar tudo isso, porque é ele quem tudo faz. E aí ele vai dizer para ele, né? Vai, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. A imposição de mão era um gesto natural de ser feito naquele tempo, especialmente em rituais de cura que as pessoas realizavam. Jesus se levanta então e segue. Mas aí chega uma mulher que sofre de hemorragia há 12 anos. Veja bem, aparece de um lado aquele chefe, que é ele que intercede pela filha, e agora chega uma mulher que ela vem por trás dele. A gente percebe o quê? Primeiro, a hemorragia era uma doença, ou melhor, a hemorragia era uma impureza ritual. Portanto, aquela pessoa ela não podia ter convívio social e, portanto, ela nem sequer olha nos olhos de Jesus, ela vem por trás, escondida. E ela toca apenas a barra do seu manto. Então ela tem vergonha, ela se esconde. E aí ela pensa consigo mesma, né? Se ao menos eu tocar no manto dele, eu ficarei curada. Veja que nós temos aqui uma outra expressão de fé, muito bonita, dessa personagem bíblica. Jesus volta-se para ela e quando ele vê, olha que interessante, Jesus ele passa além das barreiras cultuais que tinha naquele momento. Então Jesus não deveria ter se voltado para ela, Jesus nem deveria ter olhado para ela daquele jeito, além de ela ser uma mulher, ela ainda estava com hemorragia. Mas Jesus olha para ela e diz: Coragem, filha, a tua fé te salvou. Que fé é essa? Não é a fé na cura estritamente falando, mas é na confiança na pessoa de Jesus, aquele que tudo pode fazer. E aí a mulher é curada. Quando Jesus chega na casa do chefe, a gente vê também o povo que não acredita que Jesus pode realizar uma cura. Quantas e quantas vezes a nossa fé também ela recebe chacotas de pessoas. Pessoas que dizem que a gente está ficando doido, que nós somos alienados. A mesma coisa acontece aqui, mas Jesus ele passa por cima daqueles que dizem que ele está errado e ele realiza a obra. Então, esse evangelho também nos leva a refletir um pouco, né? Temos que ser como esse chefe, que intercedeu por sua filha e que pela sua fé a graça acontece. E temos que ser como essa mulher hemorrágica. Talvez o nosso pecado nos leve a ficar ali escondidos de Jesus, até com vergonha da pessoa de Cristo. Mas nós precisamos, amado irmão, amada irmã, ao menos tocar no seu manto e nós seremos curados. Se nós tivermos fé naquele que tudo pode fazer. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã, e até o nosso próximo vídeo.